Já ao meu lado aqui, Dr. Guena, responsável pela Sorridentes Piracicaba. Guena, muito Neto, boa noite. Prazer Obrigado em pela estar aqui de presença, novo. viu? Muito obrigado. E principalmente dia de Piracicaba. Que maravilha, né? Maravilha. Dia de festa na Legal, nossa cidade, legal. né? Merecidamente. Você sabe que assim, eu tenho uma frase que eu uso muito, né? Que é assim, às vezes você nasce na cidade, Certo. você vive a sua vida inteira naquela cidade. Às vezes você nasce numa cidade e você muda. E às vezes você escolhe a cidade para viver, né? Eu digo que eu escolhi essa cidade e você é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, porque a gente tem muitas opções durante o nosso crescimento, desenvolvimento, a gente pode optar, né? Aí eu acabei escolhendo ficar aqui. E é legal porque assim, você, além de escolher, você estudou aqui, se formou aqui e aqui, né, tá o seu trabalho. Ensino, é bacana isso, né? De criança, ensino médio, faculdade e toda a minha forma profissional, as minhas filhas, eu decidi criar aqui, nasceram aqui em Piracicaba. É muito bom, né? Sou piracicabano com muito orgulho. Com muito orgulho, né? Isso Aqui na sim. cidade de Piracicaba. Eita, cidade boa. Eita, cidade boa! Vamos falar de um assunto importantíssimo, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, que é um assunto que ele envolve muitas coisas. A gente vai destacar aqui, eu vou pedir, claro, a ajuda do profissional, que é o Dr. Guena, que faz parte aí do quadro da Sorridentes, é o diretor técnico do Sorridentes Piracicaba, para a gente entender um pouquinho, né? Quando a gente fala, por exemplo, de autoestima, né? Aí você está vendo aqui, você está vendo a Sorridentes, mas o que tem a ver a autoestima com a Sorridentes? Tem muito a ver e é algo que a gente tem que destacar aqui, né? E muito importante isso. Um tempo não muito remoto, doutor Guena, vamos colocar aí 5 anos, 8 anos, né? Vou colocar 8 anos atrás. Sim. Para arredondar 10 anos atrás, as pessoas sofriam muito com a autoestima, principalmente por causa dos dentes. Por conta dos dentes. Né? Quantas pessoas que eu conheço, eu vou falar até de uma experiência, até a minha família, meu pai, a minha mãe, durante muito tempo sofrendo muito com isso, né? Que com a idade você tem que tirar alguns dentes, você vai usar, né, a famosa dentadura, a dentadura não é fixa e não consegue sorrir direito. Não sorri. Não se alimenta direito. Exato, né? exato. Eu recebo muitas pessoas assim que vêm com queixas assim de gases, aquela sensação que não mastiga direito. Exatamente, né? aquela sensação de inchaço. Que é empanturrado, sabe? Come qualquer coisinha e incha, sabe? Nossa, doutor, eu não posso comer pão que me dá gases. Eu não posso comer, não posso ir num churrasco, tudo, que depois eu passo mal, sabe? Então, muitos põem a culpa na comida pesada, muitos põem a culpa como é que fala? Parte... Foi muito gorduroso, comida muito gordurosa, mas não é. A primeira parte da digestão se dá nos dentes, é no mastigar. É nessa parte aí que a gente... Que é fundamental. Então, o alimento ele tem que descer para o estômago mastigado. Aí já tem enzimas na boca que ajudam na digestão, que ajudam na quebra dos alimentos, tudo. E aí o estômago, o intestino, tudo eles vão acabar de digerir, o intestino vai absorver os nutrientes. Se desce para lá alimentos em pedaços grandes... Maiores, né? A digestão é mais demorada, mais demorada. Agora, doutor Guena, a questão para a gente até entender isso, né? Há 10 anos atrás, a gente não via falar, a gente tinha uma dentadura, mas os implantes, como é hoje, é muito fácil. Muito mais, muito melhor de fazer. E com menos impacto, né? Que tinha. Não, você ficava um tempo ali. Agora não, né? O implante é super fácil e rápido, O implante hoje, dependendo das condições de osso da pessoa, tudo, né? Ela começa a fazer a colocação do implante numa segunda-feira, na sexta-feira ela já sai com tudo fixo já. Tudo fixo já. Olha que maravilha. E assim, não é pesado, não é nada, é totalmente tranquilo de se fazer, tudo. A pessoa, lógico, tem que estar com a saúde em dia, a gente checa diabetes, conversa com o médico, pressão alta, tudo. Mas o mais importante é a gente fazer um planejamento bem feito, tudo junto com o paciente, junto com aquilo que ele pode fazer, que ele tem condições de fazer, e aí dessa maneira oferecer para ele o melhor serviço. Agora, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre saúde também. Se você destacou agora aqui, olha, Neto, se a pessoa não se alimenta direito, ela vai adoecer. Ou se ela se alimenta de maneira errada, na questão da mastigação, ela vai gerar problemas gastrointestinal também. A saúde começa pela boca, de diversas maneiras, com aquilo que a gente alimenta, com a saúde bucal, porque se você tem bactérias, se você tem gengivas sangrando, se você tem dentes que estão infeccionados, tudo isso daí você acaba engolindo isso. Você não põe para fora. Ô, doutor Guena, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, a falta de um dente, né? Certo. Eu perdi um dente há um tempo atrás, enfim, ele está com essa famosa ponte, ou um dente que eu não tratei, eu estou com um buraco ainda, exatamente. e é algo que eu não consigo, se eu vou sorrir, aparece.
ele parece, eu fico envergonhado, eu não sorrio. E aí, se eu não sorrio, eu também não sou amigável com as pessoas, carismático, né? Isso está me prejudicando. Olha quanta coisa agregada à falta de um dente. Outro, né? A falta de um a dente. A pessoa vai tirar selfie, não tira assim, né? Tira assim, né? Que aqui não, pelo lado que tem. Agora, isso é prático. Imagina a mastigação. Você falou tudo. Faltou um dente aqui. O que acontece? A pessoa passa a mastigar de que lado? Só de um lado, só do lado que tem o dente. Do lado que está mais acomodado. Completa, você né? imagina essa pessoa, 15, 20 anos, mastigando somente de um lado. Um músculo trabalhando de um lado que só. basta de um lado só. É a mesma coisa de um jogador de tênis. Ele vai jogar, um braço que ele joga tênis vai ficar forte, vai crescer. O outro vai Agora, doutor Guena, a falta de um dente não mexe na estrutura inteira? E tudo. É uma bola de neve. E daí, depois assim, de 15 anos mastigando de um lado só, o outro lado vai desenvolver. Então a pessoa se olha no espelho, ela vai ver que o lado está torto. Olha só. Né? Mas não é, a musculatura do lado que ela mastiga mais desenvolveu mais do que a outra. E só com isso o osso remodela, força mais a articulação do lado. Aí pode dar esse desequilíbrio junto com a pressão, pode dar estralos na articulação, pode dar dores, vai a famosa bola de neve, ela vai descendo e vai aumentando os problemas, né? Vai aumentando os problemas, né? É um exemplo que eu sempre dou para os meus pacientes, é assim, você está andando com o pé na calçada, um pé na sarjeta. Tá. Um quarteirão você anda numa boa, não anda? Imagina você andar. Dois quarteirões, como é que fica? 3 quarteirões, sua coluna, vez, sua cintura. Aí você vai compensando, assim, você vai entortando, né? Com a boca acontece a mesma coisa. Você começa a forçar o outro lado, tudo. Um caso que eu sempre vejo que o pessoal tem aqui é o seguinte, as pessoas elas têm os dentes da frente e não têm os do fundo. Correto. O que começa a acontecer? Algo corriqueiro, né? Começa a mastigar com os dentes do fundo. Não, desculpa, com os dentes da frente. Que não são feitos para mastigar. Aí chega lá assim, doutor, olha, meu dente não para de quebrar. Eu arrumo, ele quebra. Mas por quê? Porque você está mastigando com dentes que foram feitos para cortar. Certo. Tá? Dentes que foram feitos para funcionar como se fosse uma tesoura. É o corte. E a trituração é o fundo. Para apreender o alimento, você pegar o alimento, para você morder uma maçã, para você morder um sanduíche, tudo. E o que você vai fazer? Você está usando para mastigar. Então, esses dentes que são afiados, ele passa a se tornar rombudos, ele passa a se tornar cegos, assim. Então, a pessoa começa a mastigar e esses dentes não aguentam isso. Com o tempo eles vão quebrando, perdendo, tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que recuperar o alicerce. Né? É uma casa com os alicerces dela. Né? Você está mastigando com o alicerce da garagem. Da varanda. Você tem que mastigar, então você tem que colocar dente no fundo, seja através de uma prótese móvel ou dos implantes que vão revolucionar a odontologia, já estão revolucionando a odontologia, né? Dentro de um planejamento muito bem feito, muito bem adequado, a gente consegue reabilitar uma boca tranquilamente, sabe? Você trouxe algumas ilustrações aqui para a gente poder entender? Implante, tudo, a primeira é essa daqui? Isso, essa daqui. Para vocês, o que é aqui nós temos um paciente que não tinha, por um motivo ele perdeu o dente aqui, né? Aqui a gente vê uma ilustração, uma montagem onde a gente tem o que diferencia, tem muitas pessoas acham que o implante é igual ao dente. Não é. Aqui, ó, daqui para cá, sim. Tá. Né? Mas daqui para baixo não. A raiz a gente tem osso. O branco é o osso. Perfeito. Essa parte aqui é a gengiva, né? E aqui a gente percebe que entre o osso e o dente tem um espaço. Aqui funcionam umas fibras que dão, entre aspas, uma vida ao dente. Perfeito. A gente tem o nervo do dente e tem essas fibras que ligam. É em cima dessas fibras que a gente consegue movimentar com o aparelho o dente. Tá? A gente trabalha essas fibras. O implante não tem isso. O implante ele é parafusado. Perfeito. Tá? O osso é feito de titânio, que é um metal extremamente agradável à parte óssea, ele é biocompatível. Ok. Né? Então ele funciona, além de não existir a rejeição, ele funciona de uma maneira... vai aderir mesmo, né? Como é que fala assim? Estimular. Então ele estimula que as células ósseas se impregnem ao redor dele. Que coisa, é como se fosse uma cola. É errado falar isso, mas a gente chama, dentro da odontologia, de osteointegração. A integração óssea ao implante. Tá, então é uma superfície toda tratada, tudo, e ele gruda lá. E aí daqui para cima, né, nas outras imagens a gente vê os conectores. Aí em cima disso aqui a gente vai montando o dente, que fica perfeitinho. Né? Tem a próxima imagem? Vamos lá, Ana, por favor. Aí, tá em destaque. Olha, tá vendo? Aqui a gente vê o implante, aqui a gente vê a parte que conecta o implante ao dente, perfeito, né, que é feito geralmente de porcelana. Exatamente, é porcelana, né? Porcelana. Existem outros materiais, mas a gente sempre procura... E esse dente, Guena, ele é feito como? Ele é tirado um molde aqui para saber a largura entre a gente um faz outro? o passo é mais ou menos assim. Depois que fez o implante,
depois mais ou menos de 6 meses... Que é só essa parte de baixo. Isso, um implante desse, que vai a pressão logo em cima, ele demora 6 meses. Tá. É diferente daquele que eu falei no início, onde você vai colocar uma dentadura fixa em implante. Aquela lá, como você tem mais implantes, você consegue distribuir melhor a força. Perfeito. E você consegue fazer assim imediatamente. Na primeira semana você já consegue fazer. Agora, esse daqui, você fez o implante, aguarda 6 meses para ter essa osteointegração, essa colagem do implante no osso, e aí depois você começa a fazer, você molda, você passa para um modelo a posição do implante. E aí em cima disso aqui, o dentista e o protético junto vão fazer esse dentinho. Muito bom. Né? Nesse componente aqui. Ele pode ser cimentado, ele pode ser parafusado, de acordo com a característica do local. E a manutenção, Guilherme, como é que funciona isso aqui? Uma vez por ano, a gente resolve assim, a cada 6 meses é bom fazer uma limpeza. Como todo mundo faz, tudo. Escovação normal, fio dental normal, tudo. Então, você não tem, assim, os cuidados que você tem que ter como se fosse um dente normal. Né? O fio dental, ele entra aqui também do mesmo jeito também. A diferença é que o dente é um pouco mais largo, a base do dente, e do implante é um pouquinho menor. Mas o uso do fio dental, da escova, tudo normal. E aí, uma vez por ano, mais ou menos, a gente vai no dentista, a gente tira o dente, vê como é que está aquela gengiva, tudo, se for o caso faz uma limpeza e depois recoloca. Recoloca aí. Né? Faz uma manutenção dele, sempre preventiva, para não ter. Então você tem, hoje a gente tem aí implantes aí de 20 anos aí, sabe? Que tem. Né? Essa aqui que você falou, a primeira, né? Olha só que interessante. Exatamente, tá vendo? É exatamente isso aqui. Você tem uma prótese, ela vem com a gengiva, que dá uma naturalidade muito maior, tudo. E aqui você vê os implantes, né? Que são os implantes, e os encaixes. E ela é parafusada, então não aparece nada. Fica perfeita. Essa daqui é o... E ela é parafusada também no consultório e não precisa retirar ela, a limpeza faz também no consultório? Faz no consultório. Escovação normal? Uma vez por escova normal. Tem toda uma técnica aqui, que você tem escovas, você tem uns aparelhos que você ajudam a jogar água por baixo. Perfeito, né? perfeito. Mas cada paciente se adapta de uma forma. Mas eu não tenho tido nenhum problema assim, de pacientes com dificuldade de higienizar. Né? Perfeito. Então pode ser da idade que for. Aqui mais um esqueminha do implante mesmo, né? Para mostrar como que ele fica geralmente bem paralelo às raízes. As raízes. Né? Que tem para ver do osso, né? Quando que é a melhor opção, quando o paciente tem perdas unitárias dos dentes. Perdeu um dente, perdeu dois. Hoje, Neto, né, o implante ele se encaixa, em ausências dentárias, ele se encaixa quase que em 90% dos casos. Olha só. Antes a gente não tinha essa opção, mas quando você falou há 10 anos 10 anos atrás tudo, não tinha, né? Ele não era para todo caso que era indicado implante. Aí você usava outro tipo de prótese. Hoje, ausências dentárias, tranquilamente 90% que maravilha. É o implante. Aqui também uma outra solução, dente aqui de baixo. Tá? Esse aqui foi um acidente, o garoto tomou uma pedrada, puxa vida, quebrou o dente, perdeu e aí foi implantado. E nesse caso também, quando ele perdeu o dente, tudo é tirado, raiz, tudo dente perdeu o dente, fraturou aqui, embaixo do dente. Vida. Teve que fazer uma pequena cirurgia, tirou e recolocou. Aí fizemos um esqueminha aqui para mais ou menos mostrar como que é. Em caso de acidentes, assim, onde perde parte do osso também, essa operação também é feita? Sim, você tem, em alguns casos, você não tem osso suficiente para colocar o implante. Então você pode abrir mão do que a gente chama de enxertos ósseos. Olha só. Esses enxertos, antes você tirava enxerto da própria pessoa. Sim. Ainda a gente usa isso daí quando tem facilidade de acesso. Mas hoje você tem enxertos, ossos artificiais que você consegue colocar. Puxa isso daí. Vida. Que é geralmente em forma de pó, de coisa que a gente consegue colocar. Colocar normal. Isso aqui é uma foto de boca, isso aqui é um outro tipo de prótese, um pouco mais simples, onde a dentadura de baixo ela é presa por somente 2 parafusinhos. Perfeito. Você encaixa por pressão, né? Por pressão e você consegue, ela sai. Então a pessoa vai limpar, ela tira, né? Mas ela fica encaixada sob pressão. Essa daqui é quando a pessoa tem muito pouco osso e não tem condições de colocar 4 implantes para colocar fixa. Aí você escolhe 2 lugares assim, onde tem um pouquinho mais de osso, você coloca implantes um pouco mais curtos só para ela dar um pouco de estabilidade. Já dá muito mais estabilidade que se ela estiver só apoiado sobre a gengiva, né? Quem tem dentadura embaixo sabe o quanto desconfortável. Você fala uma palavra, ela pula, né? Você vai comer uma coisa... A gente volta naquele negócio, a pessoa não se alimenta direito, né? Tem problemas de digestão, a pessoa não consegue se relacionar, às vezes vai numa festa, a pessoa fica meio... não consegue nem comer inibida. a prótese
prótese sai, né? Então o implante ele dá essa segurança, né? Então a autoestima hoje, o implante trabalha tanto na parte de, como você falou, saúde, tá? Saúde física, porque a pessoa se alimenta melhor, né? Saúde psicológica, a pessoa consegue sorrir com segurança, né? E a pessoa ela se relaciona, tem uma vida social, sabe? Pode sair, pode se divertir, pode dar risada, sem ter o constrangimento de acontecer qualquer algum acidente imprevisto, né? aí tudo e ter. Isso uma coisa que eu muda, falo também para os pacientes é assim, geralmente o senhor é o primeiro ou é o último a sair da mesa, né? Porque ou demora uma eternidade para comer, que fica... A própria atitude da pessoa fica sem graça, ela não come, não todos come, ali terminaram, jantam, almoçam, saem da mesa, aí que ele vai. Olha, cada coisa, ou então, imagina, né? Ou então é o primeiro, porque a pessoa vai lá, come tudo sem mastigar, né? Pra ter, e o prato acabou. Nossa, já comeu? Você vai ver tudo, o cara já bateu um prato desse tamanho. Se não passar qualquer tipo de constrangimento, de escapar. Exatamente. E também, como tem dificuldade de mastigar, ele engole sem mastigar. Nossa, olha que coisa. Então, aí dá essa sensação. Toda vez que eu vejo a propaganda daquele Gantigases, né, eu falo, nossa, a maioria das pessoas que usam isso daí precisam do auxílio para melhorar a mastigação, para poder ter uma excelência mastigatória. Agora eu quero que você fale para nós, por favor, assim, a gente sabe que boa parte até do público do Piracicaba agora também, mas são pessoas com mais idade. Certo. Né? Tem um limite para se fazer esse implante? De idade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou contar uma história aqui, eu já contei em vários lugares. Aqui também, quando nós começamos aqui, eu lembro de ter contado que eu fico muito contente. É legal de contar essa história. O meu avô, ele estava com 80 anos. Ele chegou para mim, eu tinha acabado de me formar. Ele falou, Nando, vem cá. Esse negócio de implante, como é que funciona? Né? Falei, vô, olha, tá começando. Isso há 25 anos atrás. Perfeito. Vô, isso funciona assim, você vai tirar os dentes, vai colocar os implantes, tudo, né? E aí você coloca a prótese em cima, né? É assim então. Ele tem 5 filhos. Ele foi escondido de todos os filhos, até do meu pai. Ele foi lá, foi no dentista. Ele perguntou do dentista, eu conhecia, eu falei que eu conhecia, que era um cara bom, tudo. Lá em São Paulo, ele foi lá em São Paulo, tudo. E aí ele foi lá, ele extraiu 8 dentes e colocou 8 implantes. Olha só. Sem contar pra ninguém. Né? Ele deu uma subida do mapa, assim. Né? Aí quando ele apareceu com um sorriso novo, colocou todos os dentes embaixo novo. E meus tios, quando ficaram sabendo, mas pai, que absurdo isso, como é que você faz isso sem contar pra ninguém? E ele só dava risada, né? Ele só dava risada, queria saber. Ele viveu até os 100. Ó, que maravilha. Pronto. Então você vê. Então, esse negócio assim de ter idade, tudo, a pessoa tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Tem que ter saúde. E se tem saúde, tem que ter bem-estar. Quando a pessoa vai fazer assim uma cirurgia, que ela tem que extrair alguns dentes, tem que colocar implante, tudo, e a gente passa por uma anamnese, né? A gente encaminha essa pessoa para o médico. Tipo, vamos fazer uma cirurgia em ambulatorial, em ambiente seguro, sobre anestesia local, infiltrativa, tal tipo de anestesia, tudo. A gente solicita uma orientação de medicamentos que o seu paciente pode tomar. Porque às vezes a pessoa ela é cardíaca, ela tem alguns problemas de coração que ela tem que parar de tomar tipo uma semana antes de determinados alimentos. Né? De pressão alta também. Então ela pode, tem que tomar tal remédio. Né? Alimentos não, remédios, né? Antes tudo. Né? E só para complementar a história do meu avô, tem a história da minha avó, a mãe da mãe, que é o contrário. A minha avó ela queria fazer os implantes e minhas tias não deixaram as filhas dela. Né? E aí minha avó foi a mesma coisa também, ela tinha uns 75, ela viveu até os 100. Que maravilha. E ela sofrendo. Que maravilha. Muito bom, muito bom. Então procure aí a orientação certa, faça o implante, não sofra mais. Vale a pena. Vale a pena, o Dr. Gueira está aqui na Sorridentes para justamente dar esse auxílio para nós. Doutor Gueira, vamos agora dar um parabéns à cidade de Piracicaba, né? Vamos. Onde que eu falo? Aqui? Aqui, ó. Aqui. Piracicaba, eu tenho muito orgulho de fazer parte daqui. O meu pai trabalhou por 45 anos na Dedini, que foi uma das empresas que ajudaram a Piracicaba crescer. Piracicaba, isso. Né? Então isso me fez adorar essa cidade, amar, montar minha família aqui. Minha esposa é piracicabana, minhas filhas são piracicabanas, né? E eu desejo de todo o coração um parabéns enorme, que Deus abençoe a todos os piracicabanos, tudo, e que façam dessa cidade uma referência, né, no interior de São Paulo aqui, que querendo ou não, é a região mais rica do Brasil. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Em todos os aspectos, né? Sem dúvida. Doutor Gueira, muito obrigado pela presença. Obrigado, Valeu, eu que agradeço. Obrigado, Sorridentes, do programa Piracicaba Agora.